Fala, cambada do céu! Olha nós de novo aí, outra semaninha, outro reviewzinho. Luazito, vamos falar hoje de uma banda aqui, tá aqui, ó. Eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante. Fui no Rock in Rio pra ver eles. Sim, exatamente. É isso. Exatamente isso, cara. Mas, ultimamente, eu tenho que admitir que os últimos álbuns tava... Que é um Só problema falta defender. recorrente dessa banda, né? Vamos falar de Weezer hoje, Sim. uma banda, meu irmão, que eu amo demais, pelo amor de Deus. Sim, que desperta emoções. Nossa senhora, mas ao mesmo tempo, justamente porque a gente sabe da qualidade do Weezer, a gente sabe o potencial, às vezes eles fazem discos que são muito meia boca, mas eu acho que não é o caso desse 14º disco de inéditas deles. Sim. Ok Human, um disco surpresa, que simplesmente veio do nada. Sim, Lançou o pode single crer. e aconteceu, né? Porque meio que eles lançaram a All My Favorite Songs e falou, gente, vai lançar um disco novo aí que vai vir antes do Von Weezer, que era o disco que era pra ser do ano passado. E eles jogaram pra mais ou menos a mesma data, só que Pra desse maio, ano, que é maio, mais ou menos ali, né? E, cara, o que você achou de Ok Human? Primeiramente, isso que você falou, nessa questão da surpresa, porque, tipo assim, ele havia falado brevemente em entrevistas ano passado, né? Pô, a gente vai fazer um disco que eu acho que vai se chamar Ok Human, ele é uma pegada mais acústica, né, e tal. E nisso os fãs mais old school já ficaram, porra, mano, será que vai ser uma parada mais experimental, mais crua, né? Meio Pinkerton, sei lá. E aí ele veio, lançou o single, All My Favorite Songs, e já lançou o disco, e a galera, sei lá, tá meio que nessa... Como é que eu posso dizer? Nessa coisa recente, né, mano? De ver eles fazendo um disco bom, já entrando no mérito assim, foda-se, tá ligado? O disco é bom. Bom. Nessa questão de surpresa, né? Porque um disco bom, assim, que parece que vai ser um ponto memorável da carreira deles, tá ligado? Eu também acho. Assim como foi outros álbuns que a gente vai falar aqui, não tem jeito. Ao mesmo tempo, eles não anunciaram muito, foi nessa parada meio de surpresa mesmo, né? O Rivers come essa parada. Ele tá preparando um disco, ele já tá anunciando outro. E aí você fica tipo, mano, vai lançar, não vai lançar? Será que eles vão fazer Não essa sabe porra em qual mesmo? hype você fica. Exatamente. E aí, só recapitulando, eu fiz o review aqui no canal do White Album, que é um dos meus discos favoritos do Weezer também. de todos os tempos. Eu acho que é o Weezer, cara, na melhor forma do Blue Album, na melhor forma do Também Pinkerton. Eu acho que é muito... Geralmente, quando o Weezer, ele trabalha com fórmulas que misturam um quê mais agridoce com algo meio nostálgico, sabe? E mesmo assim, fazendo aquelas variações de estilos que nem eles colocam, que nem ali tem uma coisa ali ou outra de heavy metal, surf rock, hip hop. Mas quando eles fazem isso bem, e você sente que tem essa junção de uma coisa mais melódicazinha, meio tristonha, mas que cai pra algo nostálgico. Quando junta isso, geralmente o bagulho da liga. Sim, Eu tenho exatamente. muito essa teoria. E aí, às vezes, quando o Weezer ele quer fazer coisas mais descaradamente pop e quer seguir o fluxo das coisas mais moderninhas, ele perde um pouco a mão. Eu não detesto tanto Make Believe, eu acho que tem coisas legais ali. Foi o primeiro disco que eu acho que eu ouvi na vida do Weezer. Por mais que ali tenha, realmente ali seja o começo de coisas que... O começo do fim, né? Kevin Hurley, Kevin Ratitude, ia vir os discos que você fica bem... Puta que pariu. Mas ali ainda tá aceitável, né? Ali tem Ricky Rubin, então não, tipo assim, cara, eu sei que tem muita gente que detesta, mas eu gosto de Beverly Hills. Eu também. Eu acho uma música... Eu acho que é uma boa fusão ali do aspecto hip hop que ele faz, que é meio desengonçado, né? Mas é meio coisa meio Beck, que parece meio cool, despojadinho. Você falou tudo, é meio Beck mesmo, tá ligado? Meio, é aquela meio coisa irônico. anos 90, né, cara? Que os caras conseguiram fazer bem, o Weezer não adianta que junto com o Beck ali, meio que é isso, né, cara? Aquela coisa de ser indie, ser alternativo, mas ele tá de olho também nas coisas que estão acontecendo ali, cara, sabe? Que é cool, exatamente. Exatamente, os caras têm essa visão. Só que, recentemente, depois de vir com um petardo que é o White Album, eles vieram com o Pacific Daydream, que eu acho que ele é um disco que eu consigo até gostar de algumas musiquinhas, mas eu não consigo ficar com elas na cabeça, até hoje. Sim. Ele é confuso, porque ele não é pop farofa, mas ao mesmo tempo ele não acerta na fórmula que a gente gosta do Weezer, tá ligado? Cara, ele é o Weezer, ele vai pegando todos os cacuetes millennial possível e joga no disco em músicas que elas parecem um monte de colagem de um monte de coisa. E aí você fica assim, cara, é legal, mas eu não consigo absorver a música.
Eu não consigo ter tempo pra isso. Exatamente. O Tio Álbum é um álbum que ele, diverte, cover, né? mas só que eu ainda acho ele abaixo também. Porque eu acho que as escolhas dos covers são questionáveis. Eu acho que deveria ter mais No Scrubs do TLC e menos rock dos anos 80 e 70, manjadaço, tá ligado? Manjadaço, Paranoide. E eu acho, inclusive... Então, mas Paranoide eu acho que até rola, porque eu ainda vejo eles fazendo uma coisa diferente. Em algumas músicas ali, eles estão simplesmente tocando música igual, cara. E eu fico meio incomodado com o lance, tipo, o No Scrubs tem muito disso do rap meio estranho que ele faz. E você fala assim, cara, isso aqui é muito torto, mas isso aqui é muito legal. É muito legal, mano. Caralho. Tanto que é a música que eu... Cara, eu queria ver isso no show. Eu não queria ficar vendo eles tocando cover justamente de Paranoide, os bagulho assim. E eu queria que eles fossem... O Rivers Cuomo, de tudo isso que a gente tá falando aqui, ele é um cara que ele tem uma... a cabeça dele pop e as influências pop, dele. Né? Cara, o cara, ele conhece muita coisa. Então, por que Deus eles não foram mais criativos de escolher? Ok, você tem o África, que eu acho que até é uma parada meio cult, digamos assim, né? Mas aí depois eles foram muito pro óbvio. Então eu acho que ele é um disco abaixo das minhas expectativas, do que eu gostaria de ver num disco de cover do Weezer. Eu acho que às vezes ali eu não vejo eles com pegada tocando, parece que eles tocando automático, só pra poder fazer um disco porque o África foi o maior sucesso deles em anos, em uma década, então parece que é tentando replicar aquilo ali. E, cara, o Black Album, que pelo título, eu falei assim, cara, eles vão fazer a versão deles black metal, de metal, tá ligado? Só que... Assim. E não, cara, eu até acho que tem musiquinhas legaisinhas nesse trabalho, umas musiquinhas do começo do álbum, só que eu acho que de todos esses, ele é pra mim o mais fraco, assim. Ele é muito... Eu também. É eles tentando mirar em umas paradas atuais, tipo Twenty One Pilots, e errando, tá ligado? Pegando o que tem de pior desse som. Cara, e ao mesmo tempo tem umas coisas meio folk também que eu acho que é ruim. Eu acho que esse disco, ele... Puta, eu acho ele... Falta a sensibilidade que a gente falou. Ele é insosso e ele é enjoado. Muitas horas. E, tipo, eu não acho tanto do Pacific Daydream nem do Tio Album. Por isso que eu acho que eles são um pouco melhores. E aí, justamente, vem a expectativa pra esse OK Human. Justamente quando um disco anunciado do nada, aí fica assim, caralho, que porra é essa que vai dar esse disco, né? Você fica nisso. E é a primeira vez que eu vi o single, All My Favorite Songs, eu falei assim, cara, é bonitinha, mas parece uma música genérica do Weezer. Mas por um motivo muito específico, que quando eu comecei a ouvir o disco, eu falei assim, caralho, essa música é muito foda, hein? Cara, eu não tinha reparado na orquestração da música e que é o maior trunfo desse disco. O maior trunfo... cara, essa sacada de botar esses elementos orquestrais no disco, eles jogam pra cima e eles dão tanta vida, tanta cor pra tudo que faz o Weezer ser bom. Quando o Weezer, você sente que eles estão com vontade de... Aquela mensagem é muito conectiva, é muito verdadeiro que eles estão tocando, que, por exemplo, não tem muito em Pacific Daydream, que parece que é mais comercial, que parece que o Black Album é assim, o Tio Album é assim. Esse parece que é um disco assim, cara, a gente já fez todos os discos comerciais, vamos voltar a fazer um disco do que a gente quer fazer. Sim, o resultado é mágico, assim. Porra, e aí entrando já nessa primeira parte que você falou da orquestração, é muito engraçado, porque se a gente parar pra pensar, a questão de orquestração no rock alternativo assim, é uma parada mais experimental, uma parada assim mais etérea mesmo. E nesse ele só ajuda a potencializar esse lado pop sensível que a gente gosta do Rivers Cuomo. Tipo, é como se eles pegassem uns riffs de guitarras que eles sempre fizeram e transpassassem isso pra orquestra, tá ligado? Pra orquestra fazer. Fica aquelas batidas da orquestra fazendo riff, cara, é muito bom. Exatamente muito bom. isso. É porque você vê a mesma música. Essa primeira, essa e a Aloy Gob, eu acho que são duas músicas que eu falo assim, cara, isso é música do Weezer dos anos 90, totalmente. Só que, tipo, cara, parece que cada vez que cresce alguma coisa ali, que eles vêm com um violino, que eles vêm com um metal. Você imagina a guitarra. Cara, e aí o negócio, ele fica muito mais sentimental, ele fica muito mais... Essa música, ela é a segunda, elas têm muito a questão alternativa, a coisa melodiosa que o Rivers faz muito nos refrões, as onomatopeias, como eles vão construindo também, sabe, aqueles usos de palavrinhas curtas, né, pra poder ficar grudado na cabeça. Frases rápidas, assim, bem pop. Exatamente. Porra, ele tem um ouvido, assim,
porra, Não, demais, né? e eu acho que acentua também um outro detalhe, não só os instrumentos, mas o como que. Uma das coisas que faz eu amar o Weezer é o como que eu gosto da voz do Rivers Cuomo, como eu acho que ela é uma coisa. Isso além do rap, que a gente já falou, que eles fazem isso em muitas músicas, e músicas que não tem nada a ver com essa ideia de rap, mas ele faz esse ritmozinho que é um pouquinho mais rápido, uma cadência mais frouxa, né, digamos assim. Mas só que eu gosto muito como a voz dele é uma coisa às vezes meio frágil, meio solitária, é uma coisa que ela tem uma coisa de alguém carente, né? Ali. Exatamente. Ele não é um dos meus vocalistas favoritos, mas ele é o tipo de cara que eu boto, como por exemplo, às vezes eu boto The Smith pra a voz dele e como ela é colocada dentro dos instrumentos, eu me sinto muito confortável ouvindo o Weezer. Tem muito uma personalidade, né? Tipo assim, além da questão de técnica vocal, né? Porque, como você falou, eu acho que ele não é um cantor assim não. Que a gente coloca. Mas ele usa isso com uma qualidade boa. Exato. E tipo, como ele várias usa músicas. Irônico, tá ligado? Sabe uma música que eu acho que ele faz isso? A Play My Piano. Sim. Muito bom, muito Tem uma bom. hora, quando ele começa a fazer a parte que parece que é mais séria, você sente a parada ali muito doída do que ele tá falando. E é uma música que fala meio dos impactos que a gente passou, digamos, na pandemia. Mas ao mesmo tempo, no piano que ele encontra meio que o refresco dele, tá ligado? Mas eu acho também muito louco como ele fala isso, mas ele também, não só na letra, mas na música, ele não consegue entonar bem isso. Não, e ele não consegue. Ele sabe que ali esse momento de paz dele nesse. Sabe, bagulho de fazer. Quando ele fala o bagulho de fazer reunião no Zoom, eu acho do caralho. Eu acho que é tipo isso. Entrevistas pelo Zoom. É muito, né, cara? E aí o filho e a mulher estão lá em cima, o cacete. E aí, tipo, cara, eu vou pro meu momento, mas a vida tá tão desregulada que nem ali eu consigo mais ter isso, pô. E vários momentos do disco tem isso. Mas só que o que eu vou falar da voz aqui é porque quando ele tá cantando, ao mesmo tempo eu sinto uma coisa muito. Cara, eu acho muito doloroso. Mas ao mesmo tempo eu acho cômico, eu acho engraçado. Ele não me. Cara, é porque ele faz que eu tenho vontade de rir. Tipo, e ao mesmo tempo chorar. Sim, ele passa uma fidelidade, assim, né, cara? É um bagulho meio que não é no mundo da lua. Não. Assim, claro que ele deve ter noção, assim, dos privilégios que ele tem, mas ele consegue falar umas coisas com emoção. Aloy Gobi, cara. Eu vou falar, poucas vezes eu vi recente uma banda sendo tão assim, tipo, cara, criticando o que eles sabem que é o meio deles, da galera que fica mais hipster, mais ricazinha, e tipo, o Aloy Gobi é uma comida indiana, super chique aí, digamos, exótica, que eles falam, às vezes minha rotina de sempre, o mesmo Aloy Gobi de sempre, caralho, desde quando isso é o mesmo de sempre? Mas é porque os caras, ele fala muito nessa música sobre vida na estrada, de estar viajando, e tipo, e meio que essa vida em movimento que ele fala, como tem uma hora que ele fala que o caminhoneiro olha pra ele e fala que tudo na vida vai passar. E ele fala, pô, mas o problema é que eu não tenho mais o mesmo gosto da vida. Olha que inteligência que ele usa o título a ver com comida e ele usa o taste pra falar de sobre gosto, exatamente. E, cara, sério, o nível de escrita dele nesse disco também foi outra coisa que me surpreendeu muito. Porque eu vejo letras não só com coisas pra gente pensar, mas com linhas que elas são muito boas, de tipo, reflexivas, de tipo... Sim, coisas de você ficar parando pra pensar depois, cara. Impacto, isso achei... na hora, assim. Você fala assim, cara, que letra boa, que linha boa, que linha bonita. Uma que a gente tava até conversando antes é a Numbers, né? A Numbers, que é a minha favorita do álbum, já vou falando logo aqui. É muito pela questão sonora também, me lembrou a Ask Me Anything do Strokes, tá ligado? Que é aquele meio um órgão no começo, um órgão meio eletrônico. Enfim, depois cara, mas é foda que na hora que ele começa a cantar o Numbers around the... Exato, a melodia. Cara, eu tenho uma vontade de chorar com isso, porque isso é muito... Cara, isso que é louco da orquestração. Que faz querer ir atrás do que ele tá falando realmente, sabe? Sim. E você vai ver o que ele tá falando, é muito bom, né, mano? Essa questão dos números pautarem a nossa vida, tá ligado? Cara, da gente se preocupar com a questão de passagem do tempo. Cara, e é muito louco, isso, né? porque realmente os números, eles dominam a nossa vida, né, cara? Sim, porque são você parâmetros, né? Quando ele fala do números, o mais óbvio, a ver com like, por exemplo, mas depois quando ele fala, tipo, do cara ser mais alto ou mais baixo e não poder jogar no time de basquete. Sim, caraca, exatamente. É tipo... É muito intrínseco. Exatamente. É intrínseco, exatamente intrínseco. É você colocar em mesmo pé de igualdade
coisas que nos afligem a longo prazo, questão de passagem de tempo, questão de projeção de vida, e coisas mais rotineiras, que é você querer jogar em time de basquete, tá ligado? Tipo, ele consegue colocar isso no mesmo patamar em questão da gente se identificar mesmo com a parada, tá ligado? Isso que eu acho muito bom, cara. Não, e é muito foda, porque essa melodia, a melodia que quando ele tá cantando isso, você sente que ele tá com uma certa aflição, ou pelo menos, tipo... e eu acho que até Screams, mais ou menos, eu acho que é um disco que ele vai muito tendo uma visão irônica do título. Sim, que é o OK Human. Tem o alienzinho ali, ele coloca como se fosse algo externo, né? E se comunicando com a gente, mas na verdade é como se a gente fosse esse OK Human que está falando isso. A gente, em certa ponta, por tecnologia, e como a tecnologia, esses últimos tempos nos isolaram, como a gente tem essa coisa tanto na Loy Gob, quanto na All My Favorite Songs, que é uma música que fala muito sobre... A gente vive uma dualidade da vida, que as coisas que a gente mais ama, por excesso, a gente acaba ficando incomodado, fica chateado, mas ao mesmo tempo, quando a gente não tem, a gente quer conquistar. E aí, na faixa seguinte, a gente já conquistou tanto que a gente não tem mais tesão de conquistar as coisas. Sim, que vira uma rotina, exatamente. E isso é muito a ver com o mundo moderno, tipo, a quantidade de coisas que a gente consome a todo momento, e como eles vão ligando isso com tecnologia, e aí você fala sobre essa coisa de isolamento, você fala sobre essa coisa de essa eterna comparação desleal que a vida vai fazendo com as pessoas. Eu sinto ele falar em algumas coisas aqui como sendo aquele nerd dos começos dos primeiros trabalhos. Ele tem uma visão crítica e analítica e até meio cômica de algumas coisas, como se fosse a evolução, que até o Weezer ultimamente ele parecia não fazer isso. No Pacific Daydream ele tinha esse problema. Sim. Parecia que é um cara de como o Blink faz isso às vezes, ou muitas vezes, que é os caras de 40, 50 anos, que o cara parece que acha que tem 14 ainda, que tem 20. Ótimo exemplo. E aqui não, aqui é o cara a evolução daquele cara do começo com 40, 50 anos. Sim, as mesmas visões bom. E o mundo evoluiu com ele. Tanto que do meio pro final lá de Bird with a Broken Wing, tudo, você começa a ver as coisas começarem a ficar mais otimistas. Ele, eu não sei se é na Dead Roses, acho que é, que ele começa, ele cita meio que uma coisa mais jornada de aventura romantizada, parece uma coisa meio RPG. E as duas últimas músicas, você tem uma coisa muito mais tátil, por exemplo, que você começa a ter a Here Comes the Rain, que é como se fosse ele meio que se recuperando para a vida, ou se renascendo a partir da chuva. A Lady Gaga fez isso na Rain on Me, né? E a Labrita Speech, que é um parque arqueológico de Piche, se não me engano, lá que tem muita coisa de fóssil e tudo, lá um dos maiores do mundo. Ele meio que fica falando que ele não quer se afundar, que ele tem uma coisa muito de lutar pela vida nessa faixa. E como ele faz uma associação meio como se fosse um homem das cavernas, ele em determinado algo mais primitivo. Ali. Exatamente, como se fosse essa coisa de você ser a vida mais básica, ou a vida mais com as coisas que nos fazem ser o humano do título. Mais sobreviventes. Exatamente. E justamente essa coisa que a gente tá tendo, essa incompatibilidade com um com os outros, essa incompatibilidade com a vida que nos cerca, essa coisa de ser uma coisa meio quase... A gente tá ficando algo seco. Eu acho isso muito legal, como ele conseguiu conectar tudo. E é interessante porque a gente fala das coisas orquestrais, que elas dão esse ar mais, não só sentimental, mas dá esse ar mais humano pro disco. Muito. Ele dita músicas de momentos mais tristes, momentos mais engraçados, momentos mais divertidos e momentos mais emocionais, e por aí vai. Mas também eu gosto como ele tem vários momentos, se você prestar atenção, barulhinhos eletrônicos. Que eles lembram umas coisas meio Bon Iver, né? Ou meio Radiohead, sei lá. Sim. Quando quer usar aquela tecnologia de meio um jeito... sensorial. Que assim, a primeira vez que eu parei pra pensar nisso, me pareceu meio que uma piada, assim, tá ligado? Com OK Computer, não tem como fazer esse paralelo. Pode ser também, eu também acho que E é uma questão, tipo assim, de não querer, de meio que querer antagonizar com a proposta do OK Computer de ser uma parada mais ambiciosa. E realmente, eles têm bastante disso no álbum. Tipo, a maioria dos instrumentos é tudo acústico, eles gravaram tudo de maneira analógica, então, tipo assim, não tem
não tem computador, assim, na hora de gravação, nem nada, foi num estúdio mais analógico mesmo. Eu não sei se você reparou, as músicas não terminam. É uma colada na outra, exatamente. Tem muito dessa vibe orgânica, assim, tá ligado? Mais orgânica, de um jeito não forçado, que ele até chega a criticar, igual na segunda faixa que você falou, tá ligado? Ela parece, sabe o que, cara? Ela parece, por exemplo, essa piada ao OK Computer, ela justamente, ela faz esses sons orquestrais mais ambiciosos de uma forma que a gente não espera que uma banda alternativa faça, que a gente até falou no começo. Então, justamente, em vários momentos, eles estão sendo Weezer mais Weezer do que nunca, só que de um jeito muito novo, de um jeito mais rico. Exatamente, cara. Assim, puta, cara, é muito bom. E o que me deixou também curioso é que, assim, o cara que eles chamaram pra produzir é o Jake Sinclair, que é um cara novo, assim, e que eu fui dar uma olhada nas coisas que ele fez, cara. Ele produziu, tipo, Fall Out Boy, ele produziu Panic! At the Disco, ele produziu, assim, umas paradas que, assim, que a gente pode olhar e falar, porra, mano, não vai dar certo o Weezer com esses caras, tá ligado? E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Inclusive, se o Weezer se preocupasse mais em fazer esse tipo de música, eles poderiam ser pops como nunca, sem soar forçado. Exato. Muita gente pode usar esse álbum pra justificar o Weezer da maneira errada, falando que é melhor eles ficarem no alternativo e tudo mesmo, nunca mais tentar com pop, mas eu acho que não. Nesse disco, pra mim, eles são pop bastante, tá ligado? Um pop mais retrô, com certeza um pop mais retrô, mas assim, mas ainda é bem pop, tá ligado? Também acho. E só pra fechar, é uma coisa interessante que eles mantendo a data do Vol Weezer na data deles lá, maio, e eles lançando esse disco agora, a gente consegue ver que, como tudo foi pensado também, de tipo, eles sabiam que ia ser, pô, a gente fez esse disco depois do Vol Weezer, mas não faz sentido a gente lançar depois dele, porque o Vol Weezer provavelmente vai ser um disco mais feliz, vai ser um disco mais despretensioso, vai ser talvez um pouco do que o Foo Fighters fez agora no Medicine at Midnight. De flertar com sonoridades que eles gostam de fazer, que eles gostam de ser influenciados, só que de um jeito divertidaço, assim. Vamos fazer isso. E aqui é o disco reflexivo deles. Ou seja, é o tempo que a gente passou realmente lá na pandemia e todas as coisas que a gente começou a pensar do mundo. O Weezer sendo adulto como, sei lá, eu não vou falar que como nunca eles foram, mas como talvez há muito tempo eu não sinto eles sendo, e assim, sendo uma coisa natural da evolução da discografia e da idade deles. Então, cara, por tudo isso que a gente falou aqui, eu vou dar 5 de 5 pra esse disco. E eu acho, depois do White Album, o melhor disco recente do Weezer de verdade. E já tá, provavelmente, entre os meus discos favoritos também do Weezer. E também dou 5 de 5, cara. 5 de 5, não tem como. Então, Cambada, foi isso. Olha que, mano, se você não ouviu, vai ouvir. Que descasso monstro. Esse daqui do Weezer. E de um jeito que a gente não esperava nem que ia ter disco e nem desse jeito, né? Exatamente. Então, Cambada, não se esquece de ir lá no nosso grupo no Facebook para poder assinar, para poder trocar uma ideia mais tete a tete lá no grupo, postar coisa que quiser, bobeira a ver com o mundo da música, notícia, indicação, por aí vai. E não se esquece também aqui do vídeo, compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, todas aquelas comentar coisas. O que achou, né? Exatamente, vamos trocar uma ideia aqui sobre o Weezer mais a fundo aqui, que é uma das bandas que a gente mais ama aqui, uma das minhas favoritas. Puta, pelo amor de Deus. Então, foi esse, foi outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele... Tchau. Oi!